Bem-vindos ao gélidos domínios tenebres. Vou gravar agora mais um episódio do áudio. Na verdade, esse aqui é o episódio que é a continuação daquele que eu gravei numa live. Deixa eu tomar cuidado para não dar ela. Deixa eu ver aqui, o som tá legal. O som tá legal, beleza. Então tá. Esse aí que eu tenho um retorno aqui. É a continuidade do episódio que eu gravei. Eu gravei uma parte dessa resenha do áudio em uma live. Foi uma live em que o Elael vinha e aí ele não pôde vir, teve problema com a esposa e tal. E aí a gente acabou decidindo para cobrir essa live, fazer a continuidade do áudio e tal. E aí essa aqui encerra o capítulo 2. Assim, antes de qualquer coisa, sempre o nosso pedido de ajuda financeira, de apoio financeiro via Pix. Agora tem várias formas de se apoiar financeiramente o canal. Tem uma Penca, que é a nossa loja de camisas, tem a Rifa, o livro do Sakurai, tem várias formas agora, então, assim, por favor, apoiem, como diz o Alexandre, a ciência independente e de fronteira. Esses dois pesquisadores aqui que estão desempregados nesse momento e fazendo concursos para reverterem essa situação. Concursos que são sempre caros e distantes. Bem, vamos lá. Então, como eu estava falando, foi nessa live que eu fiz a mais recente aqui a mais recente apresentação acerca do áudio. Depois eu peguei, botei bastante ênfase no Weinberg, então eu queria andar com o Weinberg e, na verdade, eu queria chegar com todos eles na parte de gravitação para poder entrar mesmo. Então, aqui já vai começar a aparecer alguma coisa sobre gravidade, né? Esse é o áudio, né? sobre gravitação, porque já vai aparecer um tensor métrico, que é basicamente o objeto, que é o campo, basicamente o campo da relatividade geral, como diz o irmão. Bem, esse aí é o áudio, não sei se você já conhece, esse é o livro do áudio, que será a sequência dessa resenha do áudio General Relativity. Nós vamos fazer a resenha do áudio campos, teoria quântica do campo de espaços curvos e buracos negros. Então, essa aqui é a divisão do áudio do capítulo. Não, peguei a apresentação errada. Eu peguei aqui a apresentação errada. Não é essa, não. Agora sim, agora vamos na apresentação certa. Vou compartilhar aqui. Agora só conseguir a apresentação certa. Só dar uma olhadinha aqui. Tá, beleza. Agora sim é a apresentação certa. Eu tenho uma outra apresentação do áudio já pronta. E essa aqui ainda é o capítulo 2. Aquela era já o capítulo 3. Ela não está pronta ainda, não tem andamento. O que vai ser feita essa parte final aqui. Isso aparece? Tá, aparece. Então. Então, a gente fez na parte anterior, a gente concluiu uma demonstração do teorema que garante a existência das funções da construção do espaço vetorial sobre a variedade. A partir de agora, o que a gente vai fazer é construir um tensor métrico.
Então, deixa eu me lembrar exatamente, como eu fiz essa outra apresentação, eu posso, e tem muito tempo que eu mexo com o áudio, quer dizer, intenção média. Então, é isso aqui mesmo, que a gente faz aqui, essa parte final, acerca da notação abstrata das tensores, né? Que a gente discute a propriedade da multilinearidade da tensora única especificamente. Se para um dado valor de vetor na base VMI do campo do espaço vetorial V, existe uma base VMI asterisco com a VMI do espaço vetorial V, ela é covariante, ela tem um índice VMI embaixo. Essa outra base é VMI asterisco no espaço V asterisco com índice Mi em cima. Assim, nós temos que, para um NK mais L, K mais L como expoente, independente do caminho em que a gente ajusta nos isótopos, a entrada do tensor K e L, independente das quantidades, né? Nós temos que as bases vetoriais de ambos os espaços, o espaço V e V asterisco, têm a mesma dimensão. Ou seja, é necessário o mesmo número de vetores para varrer integralmente ambos os espaços. Então, a gente tem que um tensor desse tipo, ele é KL, ou seja, ele é um tensor, a gente classifica o tensor como um tensor do tipo KL. E a gente pode fazer uma contração tensorial, que é um mapa, onde a gente pega esse tensor KL e leva a um tensor K-1, L-1. Nesse sentido, quando isso acontece, quando a gente pode fazer esse tipo de operação, a gente diz que V sigma é uma base de V e V sigma covariante é uma base de V e V sigma contravariante asterisco é uma base dual de V. Aqui a gente está estabelecendo geometricamente quem são os tais dos vetores contravariantes e covariantes, o papel geométrico que esses caras jogam. Isso está lá no problema 6, a gente vai discutir o problema 6. Vai discutir, nós vamos discutir todos os problemas desse vídeo. Né? Então, confirmando que está tudo mandando direitinho, vamos então. Então, quando a gente faz essa operação, então, ele é um mapa C, né, tal que ele faz que ele diminui a ordem de tensor. Então, quando eu opero, né, C, eu faço eu opero C, um tensor T, eu tenho um somatório de sigma menos 1 até n, sendo todas as componentes, V sigma asterisco e V sigma. Assim, a parte contravariante é representada pelos valores K e a parte covariante é representada pelos valores L, e isso tudo é uma representação nos reais. Então, eu faço um tensor do tipo KL, ele é escrito como uma soma das componentes dessas bases, umas somas diretas das componentes dessas bases. Tendo assim, Mi1 a MiK, índices contravariantes, Mi1 a MiK, índices em cima, e Mi1 a MiL, índices embaixo. Então, isso aqui eu estou construindo e estabelecendo a notação geométrica para tensores. Pois bem, que é a notação dos tensores contravariantes, né, de Mi1 a MiK, são em cima, são os índices contravariantes, Mi1 a MiL embaixo, são os índices covariantes. Vem, vamos lá.
Então, essa operação é uma. Quando eu atuo com esse mapa C, que eu havia definido agora aqui, sobre o tensor, eu diminuo de -1 a ordem da parte contravariante e de -1 na ordem na parte contravariante. Então, eu tenho esse produto, que você falava no momento que isso aqui é um produto direto, né? Não uma soma direta. Eu me confundi. Tá? São produtos diretos. Então, eu tenho aqui um tensor S, que ele é um produto direto de dois tensores, T e T', tal que o S, ele eu posso gerar, né, a partir disso, um tensor S, que ele é um produto direto desses dois tensores, tal que ele vai ter K mais K', componentes contravariantes, e L mais L', componentes covariantes. Então, ou seja, isso me permite fazer esse produto, que na verdade a gente vai definir como o produto tensorial. Vai passar a chamar esse cara de um produto tensorial. E esse objeto que a gente define dessa forma é um tensor que tem as mesmas propriedades. Ou seja, vetores acabam sendo, nesse sentido, casos particulares de tensores de ordem baixa. Casos particulares de tensores de ordem mais baixa. Então, nesse sentido, a parte com asterisco, VP, é comumente chamada de um espaço cotangente, e o VP sem asterisco corresponde aos vetores contravariantes, e VP sem asterisco são os contravariantes, e VP com asterisco são os covariantes. Então, isso aqui estabelece o significado da notação de vetores contravariantes e vetores covariantes. Assim, a gente tem as bases para as vezes P, são chamadas bases duais, né? E as outras, sendo assim, você tem a base para os VP e tem as bases duais, que são as uniformes, para os VP asterisco. E o produto entre elas, o produto escalar entre essas bases, me dá um delta de Kronecker. E isso me dá uma informação muito importante sobre por que a gente usa tensores em relatividade geral. A gente usa tensores para garantir que todas as transformações de coordenadas são possíveis. Todos os sistemas de coordenadas, ou até mais do que sistemas de coordenadas, sistemas de referência, são equivalentes entre si. Por isso, é sempre possível que eu possa fazer qualquer transformação de coordenadas, desde que eu garanta a existência de uma inversa, uma transformação que volte e desfaça a primeira transformação. Com isso, eu posso escrever um vetor qualquer e sua transformação como uma matriz, a transformação do vetor como uma matriz jacobiana das coordenadas. É isso que me garante essa possibilidade. E a gente vai ver agora que essa matriz jacobiana, a quantidade de matrizes jacobianas de transformação das coordenadas, está diretamente ligada com a ordem do tensor. Então, se ω∑ denota componentes de um vetor dual dado com respeito à base dual, dxv contravariância. Então, a transformação dele para um ômega linha, ou seja, o ômega mi covariante com relação a uma base contravariante, é dado por essa transformação aqui, que é um jacobiano das coordenadas mi linha, e ela me cospe um ômega mi linha, né? Eu faço uma somatória de mi. Então, eu opero todas as coordenadas mi
e sobrando as miguinhas. Então, esse cara é uma forma nessa base aí, e ele se transforma dessa forma, se transforma como um jacobiano. Então, de acordo com a ordem do tensor, e isso é a afirmação que eu fiz há pouco, nós teremos a quantidade de jacobianos que serão necessários para fazer a transformação dele do sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas. Essa é, portanto, uma lei geral de transformação de tensores que está, como eu disse já, não vai, não, relaciona a transformação de sistemas coordenados a partir de seus jacobianos, que são transformações inversas dos próprios sistemas coordenados uns dos outros. Então, eu repito, qualquer transformação de coordenadas é possível desde que seja inversível. E com isso eu posso escrever o meu tensor métrico, né? Alguma coisa. Sim, aqui. Eu tenho uma versão muito bem. Com isso eu posso escrever o meu tensor métrico, que é o objeto que é o campo que me dá o campo gravitacional, é o campo métrico, né? E esse campo, isso eu tinha encerrado aqui a live lá com a irmã, então aqui eu continuo discutindo o tensor métrico e dessa forma ele me dá o elemento de linha, que é o escalar associado ao tensor métrico, por essa forma de somatória. Então, é um produto escalar com essas duas formas. Né? É um produto tensorial dessas duas formas, sendo que elas são transformadas por esse objeto que é o tensor métrico. E o problema 7, ele discute isso quando ele considera um tensor métrico entre dois vetores ali igual a zero se mi é diferente de mi. Né? Se Vmi e Vmi, se o mi e mi são iguais, então nós temos mais ou menos 1. Então, isso indica métricas positivo definidas. Métricas positivo definidas são métricas típicas da geometria riemanniana. E aqui a gente tem um salto da geometria riemanniana para a geometria semi-riemanniana, que é um objeto de estudo que, de alguns livros que a gente tem interesse em fazer resenha aqui. Na geometria, a geometria semi-riemanniana, ela não tem essa cara que as componentes da métrica aparecem todos com sinais positivos. Você tem as componentes da métrica aparecendo, no caso que a gente não tem ela na atividade geral, e em teoria de campos é ao contrário. É menos, mais, mais. Em teoria de campos, a gente usa a definição oposta. E isso tem, por consequência, um estabelecimento de um limite de propagação de sinais. Ou seja, os pontos desse espaço que eu estou estabelecendo, desse espaço métrico, no sentido matemático que eu estou estabelecendo, eles só podem estar conectados. Você pode estabelecer conexão com qualquer tipo de ponto, mas existe um tipo de conexão que nós vamos estabelecer. Vamos estabelecer, na verdade, alguns tipos de conexão. Uma conexão que é dita causal, que é quando este campo métrico for menor que zero, quando o termo menos for dominante, o termo menos é associado à componente temporal. Quando a componente temporal for a dominante, a gente vai ter uma conexão, ou ela sendo a dominante, ou ela sendo igual à parte espacial, que é a parte do dispositivo, então nós vamos ter uma conexão que é dita causal. A conexão estritamente causal é dita tipo tempo, onde aí sim a parte temporal é a que domina. E a causal genérica, essa causal mais ampla, que além da timeline,
ela inclui, no caso da relatividade geral, a propagação dos campos luminosos. Né? Então, ou seja, ela inclui os dois casos abaixo, que são o caso time light e light light, que onde nós temos no time light, né, é o domínio da parte temporal desses, e no light light é o domínio, nem a parte temporal nem a parte espacial domina. Então, aqui nós temos a propagação da luz, a propagação máxima. É justamente a criação da estrutura causal que faz com que a métrica, pela métrica ser invariante, que é uma consequência direta da invariância da velocidade da luz, é que nós temos esse tipo de estrutura, esse tipo de espaço, né? Fisicamente é isso que acontece. É essa a consequência do postulado da velocidade da luz como velocidade de limite para o universo. Pois bem, a gente pode ter uma conexão nula, quando os dois vetores são iguais, e a gente pode ter uma conexão que não é causal, em que os dois pontos conectados, eles não estão conectados por um sinal, ou seja, os acontecimentos em um ponto, os eventos que acontecem o evento A, ele não pode estar, já que eventos são os pontos desse espaço-tempo, né, dessa estrutura que nós estamos falando aqui, então um evento A não vai poder estar conectado com um evento que esteja em que obrigue o sinal de conexão entre eles se propague mais rápido do que a luz. Então, essa é a consequência direta de se considerar, a luz como uma velocidade limite de propagação de sinais, limitando a causalidade, e dois, o campo métrico como uma invariante relativista. Isso é muito bem estudado, em detalhe, tanto matematicamente como fisicamente, em algumas publicações em que a gente tem muito interesse em discuti-los aqui. Que são que, mas não vamos discutir hoje. Vamos discutir nesse vídeo, que é esse aqui, que é esse trabalho do nosso de 3 de junho de 2019, que é a estrutura causal lorentziana, a teoria causal lorentziana. E aqui é onde esse tipo de trabalho é o que explica o sentido da existência dos cones de luz. Né? A gente tem ali uma métrica, e essa métrica aqui estava com a definição oposta, é menos, menos, menos. Quanto aqui é menos, mais, mais, mais. Então, esses dois trabalhos lidam com definições opostas métricas, e isso acaba invertendo essa estrutura aqui, porque a gente, mas de qualquer forma, no sentido de que a estrutura causal é a estrutura onde a componente temporal domina, isso está válido. Né? Então, um ponto de luz, ele representa para a gente aquilo que a gente como é que eu digo? Ele é a representação pictórica da conexão entre os pontos do espaço-tempo. Os pontos do espaço-tempo são chamados de eventos. Então, o evento que está dentro do ponto de luz, ele é, incluindo a sua fronteira, ele é um evento causal. O evento que está conectado com esse observador. Esse observador pode ter provocado o evento. E para trás, né, no tempo, esse evento pode ter sido causado por esses eventos que estão dentro do ponto de luz. Na fronteira, nós temos os eventos tipo luz, que estão, a conexão, o limite da conexão, né? E fora dela, os eventos tipo espaço, com os quais o observador não pode estar conectado nem para o futuro, ou seja, ele pode causar, e nem pode ter sido afetado por esses eventos, pois uma conexão entre o observador com esses eventos seria uma conexão acima da velocidade da luz.
Então, a gente tem então aqui o típico espaço de impulso, que é o espaço plano, onde esse cone está representado, que eu mostrei, e está com uma notação da teoria quantitativa, a outra notação em termos dos índices, é a notação 1, menos 1, menos 1, menos 1, que a gente chama de assinatura da meta. Então, essa assinatura aqui, que é uma assinatura não positiva definida, ela é equivalente a essa outra assinatura aqui, que também é não positiva definida, e ambas são usadas por nós todo mundo que trabalha com atividade, só que tem uma comunidade que prefere uma, outra comunidade que prefere outra. E, então, quando a gente estava discutindo esses cones de luz, existe uma coisa interessante, que os campos gravitacionais eles podem afetar esses cones de luz, e esse é o caso tipicamente mais famoso, o caso dos buracos negros, em que o cone causal, os eventos futuros de um observador que está fora da região do horizonte de eventos do buraco negro, eles vão ficando cada vez mais restritos, ou seja, literalmente, esse observador vai ficando com cada vez menos futuro. Né? Então, ele vai ficar até que o limite causal dele toca, que é a velocidade da luz, né? Toca o horizonte de evento. E quando ele passa por esse horizonte de evento, toda a estrutura causal desse observador gira para o centro do buraco. Então, o único futuro dele é dentro dessa estrutura causal. Ele não consegue mais, e é nesse sentido, ou seja, ele não consegue mais influenciar, não é que ele não consegue sair, ele não só não consegue sair, como não consegue mais influenciar eventos fora do horizonte de evento. Todos os eventos dentro do horizonte, quando ele passa pelo horizonte de evento, ainda está no limite, ele ainda tem um futuro nas imediações ali do horizonte de evento. Quando ele passa pelo horizonte de evento, ele fica confinado a essa região dentro do horizonte, dentro do horizonte de evento. E quanto mais se aproxima do centro da singularidade do buraco negro, mais quando ele se fecha, mais ele perde chances de, de influenciar outros horizontes, de influenciar outros eventos fora do horizonte de evento. Né? Então, beleza. Isso aqui é um trabalho nosso para o futuro. E outro trabalho nosso para o futuro é a quantização das variedades lorentzianas. É um trabalho que saiu recentemente em 2021 agora, no JREF, que é algo também que a gente tem bastante interesse de discutir. Com isso, eu encerro este vídeo pedindo mais uma vez a contribuição financeira de vocês. Sejam sempre com o nosso Pix, com o que está passando aqui embaixo, né? Está passando aqui embaixo, que é a loja de camisas, onde na abertura aparecem as coordenadas para compra da rifa do livro Sakurai Napolitano. Então, eu agradeço muito a vocês e termino dizendo que sejam sempre bem-vindos ao Gélidos Domínios via essa internet.